Olá, meus irmãos. Eu vou trazer uma mensagem referente à nova lei, que está sendo discutida aí, referente ao descanso aos domingos e feriados aqui no Brasil. Tá ok? Devemos estudar isso por quê? Porque as leis dominicais, elas não são fortalecidas somente fora do Brasil, no caso, no continente europeu, é onde as leis dominicais são mais fortalecidas. Todos que acompanham o canal sabem que 2025 terá um novo presidente nos Estados Unidos da América. E os republicanos já fizeram um projeto chamado Projeto 2025, onde coloca o cronograma de atuação do presidente republicano. Não sabemos quem vai ganhar a eleição de 2024, mas sabemos que se for um republicano, a chance do decreto dominical sair nesse governo republicano é muito grande, porque o projeto 2025, que muda a questão da sessão do trabalho, fala sobre um decreto dominical ali estabelecido, ok? Mas sabemos que, como não só nos Estados Unidos, esse processo de valorização do domingo ele vai se estender para o mundo todo, conforme as profecias, Então vamos dar uma olhada agora numa alteração que foi feita aqui nas leis brasileiras quinta-feira agora, ou seja, 2 dias atrás aqui no Brasil. Eu vou entrar aqui nesse site, e o título diz o seguinte: Lula proíbe acordo direto de comércio sobre trabalho em feriado. Ministério do Trabalho revoga ato de Bolsonaro que autorizava acordo entre patrões e empregados para trabalho aos domingos e feriados. Vamos entender. No exercício do ex-presidente Bolsonaro, foi feita uma lei na portaria do trabalho que dizia o seguinte, que o patrão e o empregado poderiam entrar em um acordo se quisesse ou não trabalhar aos domingos e feriados, patrão e empregado, correto? Desde que esse acordo não ferisse a CLT, que é as leis trabalhistas do Brasil. Porém, o Ministério do Trabalho, na figura aqui de Luiz Marinho, mudou essa regra. Como vai passar a valer a regra agora? Aqui diz o seguinte, Ministro do Trabalho revoga ato de Bolsonaro que autorizava acordo entre patrões e empregados para trabalho aos domingos e feriados. Agora, sindicatos têm mais poder e será necessário fazer uma convenção coletiva. Isso quer dizer o seguinte, na lei que Bolsonaro tinha colocado, o acordo para trabalhar os domingos e feriados era entre patrão e empregado. Com essa alteração feita aqui pelo governo Lula, o que vai acontecer? Essa decisão, se o indivíduo vai trabalhar os domingos e feriados, não está mais na mão do trabalhador. Agora, essa decisão vai ficar com os sindicatos, ok? É os sindicatos que vai decidir se o indivíduo descansa aos domingos e feriados. É os sindicatos, entendeu? Então, resumindo, a antiga lei dizia que era empregado e patrão entravam em um acordo ali para trabalhar domingos e feriados. Agora, com a mudança, não. Só os sindicatos é que vão decidir. A convenção coletiva dos sindicatos que vão decidir isso. Certo? Aqui abaixo tem a mudança aqui na portaria. Deixa eu ver se eu consigo ter acesso aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Deixa eu dar uma aumentada aqui. Aqui, ó. Portaria número 3.665, de 13 de novembro de 2021.
2023 altera, ou seja, essa nova portaria emitida pelo governo Lula, altera a portaria de 2021, que tinha um acordo entre patrão e empregado. O que vai mudar? Vamos lá. O ministro do Estado do Trabalho e Emprego, no uso da atribuição em que lhe confere no artigo 87, parágrafo único, inciso 2º da Constituição, do artigo 10, parágrafo único, da Lei 605, de 5 de janeiro de 49, decreto aqui número 10.854, aí fala da lei, né? Estabelece que, entre aspas, é permitido o trabalho em feriados nas atividades do comércio em geral, desde que autorizado em convenção coletiva de trabalho e coletiva do trabalho e observada na legislação municipal nos termos do artigo 30 do inciso 1 da Constituição. Aqui, o que mudou aqui? O que mudou aqui está entre aspas aqui, ó, é permitido o trabalho em feriados, nas atividades do comércio em geral, desde que autorizado em convenção coletiva. Ou seja, essa nova portaria aqui, de número 3.665, está dizendo o seguinte, que agora é permitido o trabalho em feriados e nos domingos do comércio em geral, desde que autorizado em convenção coletiva de trabalho. Isso quer dizer o quê? O que é decisão coletiva? É um grupo que decide agora pelos trabalhadores. Quem vai decidir se o indivíduo se o indivíduo trabalha, né, ou não nos domingos e feriados, agora vai ser os sindicatos trabalhistas, tá ok? Então mudou a regra. Antigamente a regra era o quê? Antigamente o acordo era entre patrão e empregado. Agora não, agora é os sindicatos que vai decidir pelo indivíduo, tá ok? Com base nisso, né, deixa eu dar uma olhada aqui. O senador, né? O senador Ciro Nogueira, né, do PI, apresentou nesta quinta-feira um projeto de decreto legislativo, PDL, para sustar a portaria do governo federal que muda as regras sobre acordos no comércio para expedientes em feriados. Ou seja, esse senhor aqui, né, chamado Ciro Nogueira, que é senador, ele apresentou um projeto, né, um projeto de decreto legislativo para revogar essa decisão aí do governo atual. O que Ciro Nogueira quer fazer? Ele quer colocar de volta o acordo entre patrão e empregado para trabalhar os domingos e feriados. Ok? Não sabemos se esse projeto aqui vai para frente, ele precisa ser votado. Mas de início, o que está acontecendo é o seguinte: o que está prevalecendo é o que foi decidido aqui pelo Ministério do Trabalho, que quem decide se o indivíduo descansa ou trabalha aos domingos será os sindicatos. A pergunta é: mas isso é bom ou é ruim? Isso, queridos, eu queria dizer uma coisa dentro da profecia. Isso é interessante por quê? Por que é interessante? Por que isso aqui é interessante? Isso é interessante, meus irmãos, porque teremos um fortalecimento dos sindicatos, né, agora nos últimos dias. Ellen White diz o seguinte: os sindicatos serão um dos instrumentos que trarão sobre a terra um tempo de angústia tal qual nunca houve desde o princípio do mundo. Então, assim, vai ser pelo meio dos sindicatos trabalhistas que o decreto dominical virá. E na prática, como é que isso funciona? Isso funciona o seguinte: essa lei que foi aplicada agora da portaria que eu disse, que eu mostrei agora há pouco,
Se o indivíduo ele quiser trabalhar aos domingos ou ele quiser ficar em casa, ele não vai poder. Quem vai decidir os sindicatos. E provavelmente, né, como de acordo com as profecias, os sindicatos eles vão prezar mais e mais pelo descanso aos domingos, né? Ele vai prezar mais e mais para o descanso aos domingos, muito mais, certo? E Ellen White diz aqui em Testemunhos Seletos, né? Grandes mudanças estão prestes a operar no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. Então, resumindo na prática, queridos, isso aqui é sim uma questão profética. Nós estamos vendo aí o fortalecimento dos sindicatos, inclusive aqui no Brasil. A portaria 3665/23, que foi publicada nesta terça-feira, revoga uma medida editada no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que permite negociação direta via contrato entre patrões e empregados. Ou seja, isso aqui não vai mais acontecer. A partir dessa nova lei, os empregados só poderão trabalhar aos domingos e feriados ou descansar conforme a decisão dos sindicatos trabalhistas. Tá ok, meus irmãos? Não sabemos se Ciro Nogueira vai conseguir derrubar essa medida, mas provavelmente não, né? Vamos aguardar. Mas provavelmente os sindicatos serão fortalecidos cada vez mais. Que Deus abençoe a todos nós e fiquemos de olho nos eventos finais. O governo federal publicou uma portaria que estabelece novas regras para o trabalho em feriados no comércio. A decisão determina que o trabalho aos domingos e feriados só poderá acontecer com autorização da Convenção Coletiva de Trabalho. A medida derrubou uma decisão do governo anterior que autorizava o contratante a negociar diretamente com o funcionário. A portaria, que foi assinada pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, fortalece os sindicatos nas negociações. O Brasil tem ao menos 5,7 milhões de empresas do setor de comércio. E para explicar melhor esse assunto, a gente conversa agora com Luiz Zainag, ele é advogado e professor de Direito Trabalhista da Faculdade do Comércio. Boa noite, professor, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Record News. Boa noite, Renata, boa noite, Gustavo, boa noite a todos que nos acompanham. Essa medida realmente do governo acabou pegando todo o comércio de surpresa, né? É uma medida que revoga a portaria do governo anterior. A gente estava vindo aí de dois governos mais liberais nesse aspecto de negociação, então permitiam essa negociação direta entre empregado e empregador, com relação, principalmente aqui nesse caso, ao trabalho aos feriados. Agora, esse governo ele acabou por revogar essa permissão, e esse assunto agora ele passa por uma negociação coletiva. Então são os sindicatos que vão ter que negociar e regulamentar, né, individualmente como é que vai ficar esses casos do trabalho em feriado para o setor do comércio. Luiz, antes de mais nada, uma boa noite também da minha parte. Você mesmo disse, pegou de surpresa. Segunda-feira tem feriado. Já está valendo essa decisão? Ou seja, vai ter que negociar às pressas, negociou às pressas, não negociou, ou não vale para esse feriado, começa a valer a partir da próxima semana? Como é que fica? Então, Gustavo, essa é uma crítica que eu tenho sobre essa medida principalmente, porque ela tem vigor imediato, ela entra em vigor da data da sua publicação, que foi a noite do dia 14 agora de novembro. Então, ela já está valendo, tá? Para os efeitos legais, ela já está valendo. Existe uma conversa que a gente escuta, que vai ser feita alguma complementação ou alguma modificação para que ela passe a valer para talvez o início de 2024. Mas isso ainda não está definido. É uma especulação que está sendo feita, vamos dizer assim, em bastidores. O que a gente tem hoje é que essa medida ela já é aplicada na nossa legislação. Então, isso já deveria ter sido negociado. O ponto é que não tem tempo, né,
de se negociar tão rapidamente, né? E a gente está falando aí, nós já chegamos no feriado no dia 15, então praticamente negociar de um dia para o outro, ou aí em poucos dias, toda essa condição. Claro, no nosso caso, né, e eu digo eu digo aqui de São Paulo, em algumas outras cidades, outras convenções coletivas aplicadas, eventualmente já podem ter algum dispositivo aplicado e que regulamenta essa situação. E aí pode se valer do que já está em vigor na própria convenção coletiva. Mas caso não tenha nenhuma convenção, nada negociado, aí o empresário vai ter essa insegurança do que fazer realmente nesses 2 feriados que a gente teve agora em novembro e outros que a gente possa ter até o final do ano, se eventualmente essa portaria não tiver ali alguma complementação. Professor, e de que forma essa medida pode afetar no comércio, nos impactos das vendas? Então, Renata, a gente pensa, né, que principalmente feriados é um dia muito buscado pela população, né, pelo consumidor para compras, né? O setor de comércio ele já é um setor que vem sofrendo ainda, né, consequências econômicas da pandemia, de muito tempo fechado, e ainda também da própria concorrência do e-commerce, né, que está tendo que modificar um pouco as lojas físicas, que são aí as mais afetadas, vamos dizer assim, por essa medida. Então, essa determinação de negociação com o sindicato, inevitavelmente o sindicato ele vai querer contrapartidas para fazer essa liberação do trabalho nos feriados. Contrapartidas, digo, para os trabalhadores. Então, a hora de trabalho, eventualmente, do feriado pode ficar mais cara para o empresário, né, para a empresa. Pode ser negociado, por exemplo, uma folga a mais para esse trabalhador que prestou serviço no feriado. Isso tudo, né, indiretamente, pode impactar o caixa da empresa, porque se ele vai ter que pagar uma hora de trabalho mais cara para o trabalhador, né, para o seu empregado ali trabalhar num feriado, o lucro dele naquele feriado tem que cobrir, inclusive, essa hora mais cara, ou de repente uma folga a mais que ele vai ter que ser coberta por alguma receita que esse empresário, essa empresa já tenha ou venha a ter. Então isso eventualmente pode impactar na economia, principalmente com esse custo extra para as empresas, principalmente no setor do comércio, que já ainda está tentando melhorar realmente dos impactos da pandemia. Além disso, né, para o próprio empregado, se a empresa de repente deixar de abrir no feriado, ele pode perder a comissão, né? A gente, como eu falei no início, né, as datas de feriado são datas que o comércio tem muitas vendas, né, e consequentemente o trabalhador ganha mais as comissões que recebe. Se a empresa não abrir no feriado, ele pode ter uma diminuição no seu comissionamento. Luiz, quando a gente fala em segurança jurídica, o que pode acontecer para uma empresa, para o empregador, se ele tomar a decisão de seguir o que ele vinha fazendo antes de qualquer decisão do sindicato, ou se o sindicato tomar uma decisão e ele seguir o que ele tinha acordado ali com os funcionários anteriormente? Então, Gustavo, o risco que ele tem vai ser de ter que pagar essas horas, né, de trabalhada do feriado. Então, eles correm o risco, depois desse empregado, entrar com algum processo trabalhista contra a empresa, contra o empregador, e aí requerer essas horas que ali, a princípio, né, poderiam ser consideradas como ilícitas, não tinha ainda, né, ou não tinha mais essa autorização do poder público, ou ainda negociado coletivamente, para ele trabalhar no feriado. Então ele fica sujeito a esse risco, eventualmente, desse processo trabalhista, caso ocorra, e eventualmente também, se depois mesmo regulamentado isso direitinho, ainda que não cumpra essa determinação, ele pode sofrer sanções administrativas. Mas aí a gente está falando um pouquinho mais para frente. Luiz,
Quando um funcionário trabalha num dia de feriado, então são duas alternativas ali para o empregador. Ou depois negociar uma folga ou pagar o dia dele dobrado, 100%, seria isso. A gente está se aproximando agora do fim de ano, a gente sabe que muitas lojas contratam ali pessoas para trabalhar porque as vendas aumentam demais por conta do Natal. Como que funciona nesses casos um trabalhador que ele não é registrado, um trabalhador temporário, trabalhando ali, por exemplo, de domingo, num feriado? Como que é calculada, como que são calculadas essas horas extras? Então, Renata, esse trabalhador, se ele for ali um temporário, por exemplo, deve ter uma empresa de trabalho temporário que vai ser a responsável por esse pagamento, tá? O que a gente eventualmente pode ter também, tá? São trabalhadores intermitentes, alguns setores, algumas convenções coletivas até eventualmente permitem esse tipo de trabalho. Mas em todos os casos, né, se são empregados devidamente registrados, a gente está partindo do pressuposto de que todas as empresas aí até que nos assistem estão cumprindo com a legislação nesse aspecto, esses trabalhadores eles têm direito a receber essa hora do feriado dobrada ou uma folga compensatória em outro dia da semana, independentemente da modalidade de contrato, tá? Se for, por exemplo, um temporário, isso também se aplica, ele também se aplica a essa regra geral do trabalho, tá? Isso para todos os setores. Tá certo, Luiz. Obrigado pela participação aqui conosco, falando então sobre essa situação, a revogação dessa portaria. Um forte abraço e até a próxima. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Renata. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.